Olá pessoal, hoje daremos início às nossas aulas de acessibilidade, mas antes eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do nosso grupo de estudos e dizer que é um prazer tê-los ao meu lado nessa caminhada rumo à aprovação. Nessa primeira aula falaremos sobre as disposições gerais da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, cuja finalidade é promover e definir medidas de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e garantir seus direitos e liberdades fundamentais. Mas antes de estudarmos essas disposições gerais, é necessário que façamos algumas considerações sobre a evolução histórica dos direitos da pessoa com deficiência. Antigamente, os deficientes eles não possuíam quaisquer direitos e liberdades fundamentais. Eles eram completamente discriminados e excluídos do convívio social. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, os deficientes eles passaram a ser parte da sociedade como um todo. Em seu artigo 5º, a Constituição declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Em 1989, foi criada a Lei 7.853, que instituía a Política Nacional de Integração do Portador de Deficiência. Essa lei garantia a integração do deficiente na sociedade, mas não sua participação plena e efetiva, ou seja, apesar de integrarem a sociedade, os deficientes não tinham garantidos seus direitos e liberdades fundamentais. A Lei 7.853 utilizava a expressão portador de deficiência, mas essa expressão foi alterada para pessoa com deficiência, pois a palavra portador trazia a ideia de doença ou mazela. Ocorre que no ano 2007 foi realizada a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, objetivando promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, bem como corrigir as profundas desvantagens sociais do deficiente. A Convenção foi recepcionada no Brasil como emenda à Constituição, pois versava sobre direitos humanos. É importante fazermos um adendo com relação à hierarquia das normas, porque os tratados internacionais, quando versam sobre direitos humanos, eles são recepcionados em nosso país como normas constitucionais, pois são considerados emendas à Constituição. Os demais tratados, quando versarem sobre quaisquer outros assuntos, serão recepcionados como normas legais. A partir dos conceitos da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2015 foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, que não garante apenas a integração, mas também a promoção e a definição de medidas de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, além de lhes garantir direitos e liberdades individuais. Mas o que vem a ser pessoa com deficiência? De acordo com o artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Quando necessário, a pessoa com deficiência ela passará por uma avaliação que será biopsicossocial, ou seja, serão analisados critérios biológicos, que são a forma e a função do corpo. Serão analisados também os critérios psicológicos, que compreendem a forma como o deficiente se vê perante a sociedade, e, por fim, os critérios sociais, que compreendem a forma como o deficiente é visto pela sociedade. Essa avaliação, quando necessária, ela vai identificar as barreiras enfrentadas pela pessoa com deficiência. Além disso, essa avaliação ela será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, será realizada por vários profissionais de várias áreas de atuação e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. Uma pegadinha em provas bastante recorrentes
está contida aqui nesse artigo, no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 3.146, porque além desses critérios já elencados, outros novos poderão ser criados ou adotados, mas pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo. Tá aí a pegadinha. Outros conceitos importantes e bastante cobrados em provas pelas bancas são os do artigo 3º da Lei 3.146. O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação como segurança, entre outros, classificadas em. Aí vem os tipos de barreiras. A primeira delas são as barreiras urbanísticas, que são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, como, por exemplo, a ausência de rampas nas calçadas, né? Essa ausência de rampas é um exemplo de barreiras urbanísticas. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados, como, por exemplo, uma porta estreita que impossibilite a passagem de um cadeirante. Barreiras nos transportes, são as existentes nos sistemas de meios de transportes, como, por exemplo, a ausência de elevadores nos ônibus ou de assentos preferenciais para gestantes, idosos, obesos e pessoas com crianças de colo. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. Exemplo, a ausência de um intérprete de Libras em uma palestra ou a ausência de livros em braille em uma biblioteca. Barreiras atitudinais. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Exemplo, discriminar ou tratar com indiferença uma pessoa com deficiência ou negar-lhe uma vaga de emprego devido à sua condição, né? Sua condição física, sua condição motora. E, por último, as barreiras tecnológicas, que são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Um exemplo são os softwares ou os sítios eletrônicos não adaptados, né, para o uso da pessoa com deficiência. Já a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou seja, é a utilização de forma segura e autônoma, rompendo barreiras e garantindo que a pessoa com deficiência possa viver de forma plena e efetiva na sociedade. A Resolução 230 de 2016 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, destacou o reconhecimento da acessibilidade como princípio e como direito, sendo também considerada garantia para o pleno e efetivo exercício de demais direitos. Desenho universal. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, é idealizar e projetar tudo que possa ser utilizado por toda e qualquer pessoa, inclusive as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sem necessidade de adaptações, ou seja, esses mecanismos eles já devem ser criados acessíveis. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ou seja, qualquer criação que possa promover qualidade de vida à pessoa com deficiência, oferecendo a ela algo que vá facilitar a sua vida ou a sua inclusão social, é uma tecnologia assistiva ou uma ajuda técnica. Essas tecnologias elas devem ser ofertadas nos ambientes escolares, de habilitação e reabilitação, nos ambientes hospitalares, de lazer e etc. Já devem ser criados também acessíveis, sem necessidade de adaptações. Comunicação. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e das comunicações. Ou seja, na comunicação sempre haverá o emissor e o receptor. Nesse caso é necessário que o receptor ele consiga entender a mensagem transmitida pelo emissor. Por isso, quando a pessoa é surda, é necessária a utilização da linguagem brasileira de sinais, né, o uso de Libras. E quando a pessoa for deficiente visual, por exemplo, é necessária a utilização do braille. Adaptações razoáveis. As adaptações razoáveis são as adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar e exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Quer dizer que são aquelas adaptações pequenas, necessárias para garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O exemplo disso são os prédios que foram construídos antes da Lei 3.146, que possuem alvarás antigos, né, liberações antigas para utilização. Nesses casos, para que esses alvarás sejam revalidados, sejam renovados, é necessário que essas adaptações razoáveis sejam realizadas nesses prédios para que o alvará, né, a liberação, seja concedida. Elementos de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbano. Ou seja, os elementos de urbanização são o próprio planejamento urbano. Digamos que uma cidade esteja sendo construída. Os elementos de urbanização serão as ruas, as tubulações de água e esgoto, a rede de distribuição de energia elétrica, dentre outros. São as obras realizadas na cidade. Enquanto que o mobiliário urbano é o conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo a telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Ou seja, o conceito de imobiliário urbano, ele é muito confundido com o conceito de elementos de urbanização, mas a distinção é bem simples. Imagine que os elementos de urbanização são as nossas casas. Nelas nós temos as instalações elétricas, temos os encanamentos de água e esgoto, tubulações para gás, de cozinha e etc. Já o mobiliário urbano seriam os móveis que nós dispomos em nossas casas, né? Os móveis, as lâmpadas, os eletrodomésticos. Então, o que a gente coloca
de forma adicional são os mobiliários urbanos, né? Que são superpostos aos elementos de urbanização. Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Ou seja, é aquela pessoa que tenha dificuldade de locomoção. Essa dificuldade ela pode ser permanente ou provisória, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Essa dificuldade ela está ligada à flexibilidade, à coordenação motora, à percepção da pessoa, seja ela um idoso, uma gestante, um lactante, uma lactante, né, um obeso ou uma pessoa com criança de colo. Não é uma deficiência física, é uma dificuldade de locomoção em razão da idade, em razão da condição de gestante ou lactante, da pessoa ser obesa, né? Ou pessoa com criança de colo. Residências inclusivas. Unidade de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Ou seja, são os espaços de acolhimento destinados a jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência, que não podem se autossustentar, geralmente por terem sido abandonados por suas famílias ou por serem maltratados por familiares. Aí, nesses casos, esses deficientes físicos, eles têm a possibilidade de morarem nessas residências inclusivas. Moradia para a vida independente. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Ou seja, são as moradias adaptadas às pessoas com deficiência, sendo elas jovens e adultos, a fim de proporcionar-lhes maior autonomia. Então, são jovens e adultos que resolvem morar sozinhos, querem ter uma maior autonomia, então eles têm a possibilidade de residirem nessas moradias para a vida independente, sem precisar de auxílio de ninguém. Eles procuram uma vida mais autônoma. Tanto as moradias para a vida independente quanto as residências inclusivas, elas não contemplam crianças, apenas jovens e adultos. Atendente pessoal. Atendente pessoal é a pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Ou seja, o atendente pessoal, ele só pode exercer atividades que auxiliem a pessoa com deficiência nos cuidados básicos do dia a dia, como higiene pessoal, alimentação e etc. Pode ser um familiar ou não, mediante remuneração ou não. Aqui, como atendente pessoal, também não pode ser técnicos em enfermagem ou enfermeiros. Eles não podem ser atendentes pessoais, né? Justamente porque eles empenham atividades técnicas ou são profissionais legalmente estabelecidos, profissões legalmente estabelecidas. O acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. É a pessoa que está próxima, que acompanha a pessoa com deficiência em uma consulta médica, por exemplo, ou um passeio. Também pode ser um familiar ou não, remunerado ou não. Lembrando que todo atendente pessoal é acompanhante, mas nem todo acompanhante é atendente pessoal. E por fim, o profissional de apoio escolar,
que é o profissional de apoio escolar, é a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Esses profissionais, eles devem atuar da creche à pós-graduação, deve abranger toda essa área de ensino. Bom, é isso, pessoal. Aqui eu encerro a nossa primeira aula de acessibilidade. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido de fácil entendimento, e de antemão me desculpo por qualquer erro, qualquer nervosismo, afinal, minha primeira aula, e até a próxima.